Na reunião, nós temos uma surda e ela tem, assim, digamos, uma maneira de sinalizar e de conversar, porque às vezes eu tenho que dizer, tá, mas peraí, é passado? É agora? Quando foi? Porque eu não consigo, às vezes, acompanhar o raciocínio dela, sabe? Eu tenho que tentar saber do que ela tá falando, porque às vezes ela fala de um assunto como se eu já soubesse o que que é que ela tá falando. E eu tenho que perguntar, mas quem que é esse? Quem que é aquele? O que que é? Entendi. Se ela fala de um assunto, como se ela achasse que você já soubesse o contexto, realmente você pode pedir para ela, olha, mas quem é? Já aconteceu? Você pode perguntar sem nenhum problema, Lídia. E essa questão de passado, presente, será que ainda vai acontecer? É uma questão, sim, Lídia. Sim, a nossa sinalização, ela consegue dar a clareza disso. Como você, eu tenho certeza que você já aprendeu isso, que tem as questões de passado, mas amanhã, ontem, depois. São vários sinais que a gente vai pegando, o tempo se passou, se é o passado do passado, né? O pretérito imperfeito, né? Aquelas questões todas. A Libras consegue fazer isso perfeitamente. Mas tem situações que, se você olhar pela situação e pelo contexto que a pessoa está conversando, ela não faz algum sinal, ela não faz algum sinal relacionado a tempo, mas ainda assim a gente consegue perceber se o que ela está falando se relaciona a alguma coisa que aconteceu. Agora eu te faço Não, uma às vezes eu pergunta. tenho que perguntar para ela, porque às vezes eu não consigo acompanhar, sabe? Não só a agilidade da mão dela, mas também a questão da maneira como ela põe, como ela organiza o raciocínio, os pensamentos. Aí eu digo, ai meu Deus, e agora, do que a Vera está falando? Aí eu tenho que me concentrar e às vezes eu pergunto, o que que é? Quem que é? O que aconteceu? Né? Para ela me explicar. Uma irmã bem queridinha, sabe? Ela ficou viúva recentemente, então aí a gente vê que às vezes ela tem uma necessidade muito grande de desabafar, de conversar, sabe? E aí ela conversa, explica, fala, e aí tá, mas o que que ela tá falando? Quem é esse sinal? Aí eu tenho que perguntar para ela, mas quem que é? É a tua nora, teu filho? Isso foi quando? Foi no passado? Aí eu notei que é meio que dela, assim, sabe? Que nem uma pessoa que fala rápido mesmo, né? Pergunte, pergunte, porque pode ser que aconteça isso mesmo, Lídia. Pode ser que ela venha te falando uma coisa. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho vários amigos no Brasil inteiro que são surdos, e às vezes eles me falam coisas e aí fazem um sinal que eu olho e falo, isso é sinal de alguém, porque não é um sinal comum. É, Aí eu vou em pausa e falo, peraí, isso aí é uma pessoa? É um sinal de alguém? Aí ele, é verdade, é o fulano que é meu amigo, o nome dele é esse aqui é o sinal dele. Então, porque para ele está tão natural falar sobre aquela pessoa e trazer o sinal daquela pessoa, que eles meio que esquecem que talvez você não conheça aquela pessoa pelo sinal, entende? né? Eu acho que ela tem muito disso mesmo, além da agilidade na mão. Ô, bichinha rápida para fazer o sinal na mão. Eu tenho um amigo que também é muito rápido para sinalizar. E quando ele vai fazer datilologia, ele faz muito rápido. Aí eu peço para ele repetir. Eu falo, ó, a sua datilologia eu quero que você repita devagar. A sua sinalização eu entendo, porque eu já estou acostumado com você. Mas, quando você faz datilologia, faz devagar. Porque, assim, a datilologia para pessoa surda e para a gente acha que é uma das coisas mais fáceis. Só que, se você for parar para pensar, tem uma ciênciazinha ali por trás da datilologia. E se a gente não prestar atenção, a gente não entende o que a outra pessoa está fazendo, datilologia. E a gente, quando fizer, pode ser que a outra pessoa tenha dificuldade de nos entender. Emenda uma letra na outra, já foi para mim. Eu tenho dificuldade também. Entendo as quatro primeiras letras, não consegui entender, dá bug na minha mente. Uhum. E você sabe por que, que a datilologia, muitas vezes, a gente faz, a pessoa não pega de primeira, e às vezes a gente também, Lídia, não pega de primeira, muitas vezes, quando a pessoa faz? Hum, não consigo pegar de primeira. Nem sempre consigo. Às vezes sim, às vezes não. Não sabe, né? Mas você sabe o Não, motivo. não. Então, o motivo é o seguinte, ó. Anota aí ou grava na sua cabeça. Tô com um caderninho aqui. É o seguinte, ó. A datilologia, primeiro, fazendo aqui um breve preâmbulo da datilologia, ela não é da Libras. A gente sabe muito bem disso, né? A datilologia, as letras do alfabeto, as configurações de mão que a gente utiliza para fazer o ABC são configurações de mão para representar um alfabeto que não é da Libras.
É para Sim. dar um alfabeto da língua portuguesa. E aí, o que acontece? Quando você, por exemplo, Lídia, vai falar para uma pessoa o nome de um objeto, de uma cidade, de uma pessoa, em qualquer nome, esse nome já está na sua cabeça. É verdade. E aí, como ele já está na sua cabeça, olha que coisa interessante. As suas mãos vão fazendo as letras daquelas letras que já estão na sua cabeça. Então, para você é fácil soltar ela aqui. No entanto, se você fazer muito rápido, a outra pessoa que está te vendo não tem previamente aquela palavra na cabeça. Sim, ela não conhece, né? Ela vai ter que ler a palavra para tentar saber o que é. E aí é quando a gente tenta ler lá ó, o que é para descobrir, né? E às vezes, se a pessoa faz rápido, principalmente quando emenda uma letra na outra, tá? Aí emendou o S, depois veio o V, veio o I, aí eu já me perdi. Exatamente. Então, isso não é uma falta de fluência. Isso pode ser uma falta de cuidado na pessoa que vai fazer a datilologia. Por quê? Eu tenho certeza que se você já soubesse antes que palavra que a pessoa vai fazer na mão, você pega fácil. Tem, na terceira letra eu já sabia o que é. Você entendeu? Então, quando você for fazer também, lembre-se disso, faça devagar. A datilologia não precisa ser feita rápida. Eu percebi isso aí, que às vezes eu acabei, eu fiz um videozinho, até não sei se não foi um vídeo que eu enviei para interação, onde eu fui explicar que eu era de Santa Maria, e aí depois eu fui olhar o vídeo, meu Deus, emendei o Santa Maria, o M já saiu, o A já é o R, se a pessoa não sabe, como você disse, a pessoa não sabe o que é, de repente vai ficar confusa aquela sinalização ali. Exatamente. É isso mesmo. E a gente, às vezes pode pensar assim, Lídia. Ah, eu vou ter que fazer a datilologia aqui rápida, porque se eu fizer a datilologia devagar, a pessoa vai achar que eu não tenho fluência. Hum, e às vezes E não é, né? não, não tem nada a ver. Esse é um pensamento que é um laço. A gente tem que lembrar. A datilologia, ela não precisa ser feita rápida. Porque a outra pessoa que está vendo, só depois, se tivesse um exemplo, se você está sendo gravado, ela vai passar devagarzinho, e ainda mais se você, vamos dizer assim, não tem uma letra bonita, se você não faz cada letra do jeito certo, a pessoa às vezes tem muita dificuldade para entender. E às vezes não é o problema na outra pessoa, é em você que fez. Na Uhum. maioria das vezes. Bem Certo? legal, interessante o que você explicou aí, né? A palavra já está na nossa cabeça, mas não está na cabeça da outra, né? Então, se esforçar para fazer uma datilologia calma. Calma, sem pressa. Não precisa ter. Porque pressa não necessariamente é sinônimo de fluência. Mistura tudo muitas vezes, né? Sinônimo de fluência é a pessoa te entender claramente. E você entender a pessoa claramente. É. Né? Mas, ó, Lídia, eu quero te parabenizar. Porque, porque você tá progredindo. Eu tenho percebido o seu progresso. O seu Ai, que entendimento. bom. Eu acho que eu não disse aqui, pessoal. Lídia é minha aluna. Lídia recentemente entrou no nosso treinamento. Nossa, da nossa Black. Fluência VIP. E a Lídia tá abrindo a mente para muita coisa, Lídia. Eu senti isso. Eu senti em 2 semanas, né? O nosso curso começou dia 6 de novembro, não foi? Não, 6 foi. Dia 6 eu abri as matrículas. Eu não sei se você entrou no mesmo dia. Sim, exatamente. Se abriu a matrícula, 6 era um domingo, não era? 6 era numa quinta-feira, eu acho. É isso, 6 era numa quinta à noite, e aí na sexta eu já dei entrada no boleto, já paguei, e depois a aula já foi na segunda-feira, não foi? É, na segunda-feira a gente já teve aula. Segunda, dia 10 eu acho, né? 8, 10, não? Sim. É. Então, em 2 semanas, com as explicações que você deu e os exercícios, e eu comecei a assistir, fazer, literalmente maratonar a plataforma, né? E prestar bastante atenção. Como eu já tenho conhecimento da língua,
né, não era difícil as explicações que você dava, sabe, do que estava sendo dito ali, estava fazendo sentido. Aí foi mudando a maneira da minha mente encarar, não só os sinais, mas encarar a maneira de fazer os sinais, a maneira de sintetizar a frase ou a situação. Eu comecei a me enxergar naquela situação ali, no que eu via, entendeu? Essa transformação, Lídia, ela me dá muita alegria quando eu vejo cada um de vocês. Você é uma de várias alunas e alunos nossos, Lídia, que estão entrando nesse entendimento, destravando essa chave, que eu tenho certeza, Lídia, que isso está fazendo uma diferença muito grande na forma como você acabou de falar. Ver a pessoa surda sinalizando e como você também começa a se expressar. Você entra dentro de uma cena. É, antes eu não conseguia me entrar na cena. Ou às vezes até imaginava a cena, mas parece que eu não conseguia produzir ela na mão. E hoje eu até fiz um testezinho na última reunião. Nossa reunião aqui é na terça-feira. Depois que terminou a reunião, eu conversei com um casal surdo, né? E aí eu disse, vou contar uma piada para você. E aí a piada que eu fiz foi encenar o videozinho que você mandou. Ele entendeu e caiu na gargalhada. Então, ele entendeu. Depois que ele entendeu, agora eu quero que tu veja o vídeo. Aí ele viu o vídeo. Eu fiz igual, e ele disse que fez. Esse último vídeo da atividade que eu enviei? Esse lá, o gurizinho que empurrou o outro lá. Lídia, você tá adiantada, Lídia. Parabéns. Não, eu tentei fazer, né? Do meu jeito eu tentei fazer, mas eu disse pra ele que era uma piada, não falei nada. Olha, quero contar uma piada pra você. Aí contei a historinha lá. Contei a historinha pra ele. E aí, no final, né? Fiz umas firulas lá, né? Do gurizinho que tava pensando, né? Ele pensou, e agora o que eu vou fazer? Quem é que vai me estimular? E ele mesmo se estimulou e se jogou. E ele riu, porque terminou, ele riu. Se ele riu, é porque ele entendeu. Depois que ele riu, que ele entendeu, disse, agora eu quero te mostrar no celular. Aí ele olhou no celular e riu mais ainda. Mas é porque ele entendeu a primeira vez. Se eu tivesse mostrado o vídeo primeiro, né? Não teria É, graça, né? Ele já saberia o que que é. Lídia, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi, Tá, hoje é dia 20 e alguma coisa, nem sei que dia é hoje. 4, eu acho, né? 20 20 alguma coisa, 6. 26. Você tem 20 dias no nosso treinamento, Lídia. É, Deixa eu te fazer uma pergunta. oi. Quanto tempo que você já vem estudando a Libras, aprendendo? Eu já venho estudando há muito tempo. Há muito tempo que eu venho aprendendo Libras. Mas eu nunca me encarei, nunca tive fluência. Mas eu sempre tive contato com surdos. Mas só de tempo de reunião, né? Eu comecei a ter contato com a Libras em 2001, eu acho. Sabe lá na época das Torres Gêmeas lá? Que ano que foi? 2001, né? É 2011? 2011? Eu sei que foi dia 11 de setembro, mas de que ano que foi? Foi 2001, 2000, 2000? Olha, eu lembro que eu estava em casa nessa. Quando que as Torres Gêmeas caíram? Gente, não lembro. 2001, 2011, não sei. Foi 11 de setembro. 11 de setembro eu sei que é. Eu tinha assistido um congresso, meu primeiro congresso de língua de sinais. Sim, Totalmente em Libras, em Florianópolis. Até então, os congressos eram feitos junto com os ouvintes. E aí, então, eu tinha tradução, né? Aí, nesse ano, foi dito que dali para frente os congressos seriam só em Libras. E eu estava recém começando na Libras, não tendo muito conhecimento de nada, só entendia, às vezes, as dramatizações, as mímicas, eu entendia, mas não entendia o contexto, não entendia o que era que estava falando, mas eu estava lá nesse congresso. E aí eu pedi na época pro pioneiro se eu podia, naqueles 3 dias de congresso, ficar hospedada na casa de uma surda pioneira. A surda permitiu. Aí eu fiquei hospedada na casa dela. E era na época daquele nosso livrinho, nosso livro vermelho, sabe? Da- da- sei. da- Aí eu fiquei hospedada na casa dela durante o congresso. E aí eu lembro que na segunda-feira, quando rebentou lá as Torres Gêmeas, ela estava com a televisão ligada. E foi de manhã. E aí eu disse, mas ela tá com a televisão ligada, não escuta, não vai saber o que tá acontecendo. E começou aquelas chamadas, né, de urgência na TV. Aí eu fui olhar, vi o que que era, aí eu queria explicar para ela estava lá fora. Aí eu corri lá no livro vermelho para achar o sinal de edifício e o sinal de avião. E aí fiz a mímica para ela do edifício do avião e ela entendeu. Quando ela entendeu, eu disse, meu Deus, ela me entendeu, ela me entendeu. Aí ela veio ver na televisão o que que era que eu estava explicando. Então, eu tenho um contato com a língua há mais tempo, mas eu nunca me encarei fluente, porque eu não tinha.
curso, né? É só contato de vivência mesmo, de reunião, de congresso, mas contato com a língua de maneira profissional, não. 14 anos. O meu primeiro contato, digamos assim, né? Dali para frente fui indo, né? É, aí depois é, teve um tempo que eu fiquei, acho que foi um pouco antes da pandemia, acho que foi, que aí eu parei com a Libras, foi que eu não estava mais na reunião da Libras, que aí começou pelo Zoom, o salão mudou de lugar, aí então, quando a pandemia parou, voltou, né, assim, de o pessoal voltar às reuniões presenciais novamente, aí eu mudei de congregação, né, de território, na verdade, né, e a minha mãe veio morar comigo e a minha mãe não podia me acompanhar na Libras, né, aí fiquei acho que uns, sei lá, acho que uns 3, 4, ou mais, fora da Libras. Aí esse ano deu para eu voltar para a congregação. Aliás, esse ano não, faz uns 2 anos que eu consegui voltar para a congregação da Libras novamente. Eu consegui ajustar meus horários para poder Mara- assistir. A reunião da Libras é horário diferente da reunião de português. Aí eu consigo assistir. Sim, então só fazendo aqui um retrospecto, Lídia. 14 anos que você já tinha esse contato com a língua, vinha aprendendo, É. mas agora a sua mente abriu para um Sim, entendimento que antes você não estava tendo, que é o que a gente fala, pensar como o surdo pensa. exato. Estou muito preso ao português sinalizado. O problema, chaga que a gente carrega, sabe? De colocar o português sinalizado e está muito comum e, como você disse, não é o correto. O correto é a Libras fluida, natural, da maneira como o surdo pensa. Exatamente. E até hoje eu me sinto insegura, né? E aí eu estou sentindo que essa insegurança tá dando uma diminuída na questão da sinalização. Com Eu só certeza. não consegui tirar ainda, né, totalmente. Eu estou falando, fazendo sinais e às vezes ao mesmo tempo estou falando o sinal. Ah, sim. É um costume que pode ser que você adquiriu nesses anos, tá, Lídia? É um Uhum. costume que pode. Eu acredito que você sempre fez assim, não é? Talvez, tipo assim, eu vou fazer o sinal de voo, eu vou, né? Passa, tua. Faço o sinal, mas acabo falando também. Então é assim, ó. Essa verbalização, mesmo que não saia nenhum som, ela é desnecessária, É, embora, Lídia, embora existe uma outra coisa na Libras que é feita com a boca, enquanto a pessoa sinaliza, que é como se fosse o começo da palavra que mais representa aquele sinal, e a pessoa surda muitas vezes faz, mas não é uma articulação total da sim, palavra. sim, sim. E assim é uma coisa que fica bem natural, não fica aquela coisa pesada. Por quê? O grande problema, quando a gente articula todas as palavras, bem articulado mesmo do português, quando a gente sinaliza, é o que, Lídia? É que isso pode prejudicar a sua sinalização, porque a sua cabeça fica querendo ali focar nas palavras. Sim, sim. Então, E eu percebo que às vezes se torna, às vezes eu nem percebo o que eu estou fazendo. Aí eu faço o vídeo e aí eu já gravei mais de um vídeo, apaguei. Não, eu tenho que fechar a boca, eu não posso, eu preciso fazer o sinal e falar o sinal, tipo, né? A casa, não preciso, só faz o sinal de casa, não preciso verbalizar o casa. eu vou dar um exemplo aqui, você não está me vendo, mas você Não, vai ver depois, tá? Sinal de perfeito, perfeito. Aí faz assim, ó. Você vai ver depois no vídeo que uhum, minha boca, ela juntou os lábios da mesma forma que a gente faz mecanicamente aqui quando vai falar a letra P. uhum, Mas eu não fiz algo assim, ó, como que eu articulasse toda a palavra, cada sílaba. Isso não precisa. uhum, Mas essa movimentação dos lábios relacionada ali com a palavra que pode também significar o sinal, é feito sim pelas pessoas surdas, muitas vezes, e não representa tanto um problema. O problema maior é o seguinte, Lídia, quando você percebe que isso está fazendo a sua mente se ocupar mais com a estrutura do português, pensa em estrutura, do que com a estrutura da Libras, que é que você está aprendendo agora. Porque quando uhum. você foca a sua mente em
construir cenas para a pessoa surda, com base naquilo que você imagina, a sua mente, ela fica meio que, ela desmama do português, vamos colocar assim? Uhum. Uma forma simples. Ela vai desmamando do português, porque a sua mente está focada e trabalhando na imaginação, entendeu? Sim, sim. Mas ó, fica tranquila, porque isso pode ser um costume que você adquiriu por muitos anos e aos poucos ele vai diminuindo, ao ponto de ficar focado mais na Libras. Por quê? Porque a Libras, você já percebeu e sabe, Lídia, que ela é completa, ou seja, você consegue com ela apenas falar de modo completo tudo que você precisa. É verdade. Às vezes a gente só não acha como é que se diz, o caminho, né? A melhor sinalização, o melhor raciocínio para carregar aquele argumento ali, mas consegue, mas existe, né? Em 2 semanas, né, Lídia? Em 2 semanas já foi assim, Sim. o que você já percebeu, caramba, é aqui que eu vou destravar, é aqui que a Libra está fazendo sentido para mim. E você vai perceber agora, Lídia, você vai perceber agora que tudo que você aprender vai fazer mais sentido. Porque a É sua mente, verdade. quando a gente dá uma reorganizada na forma de pensar, é como se você preparasse o solo. A plantação das sementes são os aprendizados que você vai tendo. Com o solo preparado, com a mente organizada, tudo que você aprende dá fruto. Entende? Uma outra, dessa maneira também, eu acho que vai me ajudar numa situação que eu sinto em mim, assim, ó. Às vezes a minha mente, né, imagina a cena ou pensa no sinal, né, mas às vezes a mão faz outro, entendeu? Eu digo, aí eu digo, tá, mas por que eu fiz esse sinal? Não era esse sinal que eu queria fazer. Eu acho que talvez justamente por causa do português sinalizado. Você lembra de algum exemplo? Às vezes numa história, numa conversa, eu vou fazer um sinal, eu penso num sinal no meio da conversa, na hora saiu um sinal diferente. Aí depois a pessoa fala, o que é mesmo? O que é mesmo? Eu disse, não, eu que fiz o sinal errado. Ah, tá. Não, é errar, todo mundo erra e é normal, né? Mas algo que ajuda é você pensar, como que eu vou falar isso em Libras? Aí você organiza isso na sua mente alguns segundinhos antes, aí você vai e fala. É isso aí. É uma forma, né? Mas que bom, Lídia. Eu estou muito feliz com o seu progresso. Eu vejo que você presta bastante atenção nos encontros ao vivo que a gente tem segunda-feira. Você faz perguntas bem pertinentes. Eu vejo que você anota, você entende, você participa. E a atividade que a gente postou, você já fez ela para uma pessoa surda, né? Você é uma aluna exemplar, Lídia. Quando junta um professor que quer ensinar com um aluno que quer aprender, a coisa acontece, né? É, acontece, a gente vai perdendo o medo de aprender, o medo de fazer errado, enfim, né, vai ficando mais leve, assim. Vai Uma ficando, colega né? comentou, que tem medo, estava desanimado, mas vai com medo mesmo, tá com medo, bota o medo no bolso e vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E outra coisa, Lídia, o medo, ele tem que ser algo que você tem que ter ele como amigo. Porque se Sim. toda vez que a gente tiver medo de fazer alguma coisa, a gente parar, a gente não faz nada, eu acho, né? É. Não me ocorreu agora, mas o que você queria explicar para mim da datilologia, né, foi o que eu coloquei aqui, que a datilologia rápida nem sempre é entendida porque não significa fluência, e que a palavra está na cabeça da gente, não na cabeça do outro. Tinha mais um outro ponto que eu posso anotar do que você ia explicar? Tem, tem. Sobre datilologia, que parece ser um assunto simples, mas se as pessoas não prestar atenção, a gente às vezes comete ou deslizes. Você Você está no Fluência, você então com certeza também tem o curso que é o intérprete VIP. Eu acho que você Não tem. cheguei lá ainda, porque eu tô em 70% do fluência. É, lá, eu vou dar uma palhinha do que a gente fala lá sobre datilologia. Gustavo, mas como um curso de tradução e interpretação tem um conteúdo sobre datilologia? Tem. Porque quando a gente começa a pensar como o surdo pensa, Lídia, a gente começa, você vai perceber, tá? Você já falou aí, ó, eu tô mais leve, eu tô entendendo o surdo, a Libras está fazendo sentido para mim. E você vai perceber outra coisa agora, Lídia.
A sua mente vai criar um filtro. Como assim? Quando alguém te falar alguma coisa da Libras, talvez até te ensinar algum sinal, alguma coisa ou outra, a sua mente vai fazer um filtro daquilo. Ou seja, você não vai aceitar como certo qualquer coisa que a pessoa te fala, porque você está pensando como o surdo pensa. Interessante esse ponto, faz sentido, porque muitas vezes surge sinais criados aí do além, como se diz, e nem sempre aquilo ali vai condizer com a maneira como o surdo formularia aquele mesmo conceito que a pessoa inventou o sinal lá. Exatamente. A sua mente vai criando um filtro. Depois você me conta. Depois você me conta, você vai ver. Você já fez interpretação ou tradução ou precisou Já, trabalhar fazer? já. Muitas vezes, poucas vezes? Como foi isso? Quando... Não, algumas vezes. Algumas vezes eu fiz. Na época que tinha que fazer a interpretação de alguns discursos. Meu Deus do céu, que sufoco. Fazer uma interpretação é algo que exige um preparo, né, importante, né? Sim, eu acho que eu comecei com a maioria do pessoal que começa, né? E que começou assim na época que a Libra surgiu, com as reuniões, e aí não tinha outro jeito, era a gente que tinha que fazer algumas interpretações, algumas traduções de discurso. Eu Não, lembro. e assim, eu também comentei assim, era necessidade. Não, eu passei por uma situação assim, mas que me ensinou muito. Estava lá o discurso sendo falado sobre o Monte Vesúvio, Herculano e Pompeia, que o monte explodiu e ia assim, acabar com a cidade lá, né? E como aconteceu. E a situação era se a gente acata os avisos do tempo, que se a pessoa não acata, corre o risco, né, de perder a vida. E lá na cidade de Herculano e Pompeia, as pessoas não ligaram muito quando se deram conta, o monte explodiu e veio cinza e muita gente morreu. Só que na hora de fazer lá a história do monte, né, o Monte Vesúvio, eu, ao invés de fazer. O que eu troquei? Era perigo, explodiu, e lá na cidade que eu morava, o sinal de pipoca era no nariz. Não sei se, não é que nem aqui, né, assim que faz, né? Lá, aí eu ia dizer, perigo, explodiu, pipoca. Em vez de fazer perigo, em vez de fazer perigo, entendeu? Eu disse que o monte, né, tava, e ele explodiu pipoca. Aí o surdo, na primeira fileira, falou, não, perigo, pipoca. Aí eu, desculpa de novo, comecei a fazer tudo de novo. Olha só, entendi. Mas então eu acho que com você não aconteceu o que eu iria falar sobre datilologia. Porque quando a gente vai fazer uma tradução, por exemplo, em que você vai ser gravada, e você precisa fazer a datilologia, vamos colocar assim, você tem um nome ali, tem uma palavra, alguma coisa, e aí tem a seguinte questão: você vai e faz a datilologia, mas existe a possibilidade de ter a legenda. E aí entra uma questão: usa a legenda ou usa a datilologia? Quando usar uma, quando usar outra? O que seria melhor? Já pensou sobre isso? Pois é, mas aí a questão da legenda, eu consigo enxergar no dispositivo que ele está ali embaixo? Por exemplo, tô num palco lá, tem sei lá, uma telinha onde estaria a legenda do que eu estou fazendo? O que eu estou te falando não é numa situação de interpretação. Ah, tá. É numa situação de tradução em que você vai ser gravada. Uhum, Você está fazendo a tradução tá. de português para Libras, por exemplo. Sim, sim. Então aí tem recursos de edição que você consegue colocar a legenda, se você desejar, né? Uhum. Em que entra essa questão, né? O que que você acha? Faço na mão? Uso a legenda? Ah, eu acho que eu seria pelo mais prático, usaria a legenda. Legal. Agora, eu vou te perguntar por quê. Por quê? Que usaria a legenda?
Que eu acho assim que seria mais prático para minha mão, né? Que eu não precisaria estar soletrando, não, ó, uma pontaria ali, né? Ó, né? Para legenda ali, para palavra ali, né? É, eu acho mais pela praticidade mesmo, de não fazer na mão. Resposta certa. Mas tem mais um pedaço de resposta. Esse pedaço eu não estudei ainda. Eu vou te falar aqui agora. Então, existe sim essa questão que é mais prático para você. Mas, o foco não é você. O foco é a pessoa surda. Se fazer a datilologia fosse melhor para a pessoa surda, eu não incentivaria você a usar a legenda. E é verdade, é muito mais prático você mostrar a legenda. Só que aí, a resposta assim mais balizada é a seguinte, Lídia. A legenda são as letras ali, o nome, a palavra que você vai fazer. A datilologia é o quê? Lembra do conceito de datilologia? São configurações de mão. Você lembra? Sim, configurações de mão que vão descrever as letras de cada palavra. Que vão representar. É, É isso aí. Você falou de escrever, mas a palavra técnica certinha é representar. representar. Sim. Isso. São configurações de mão que representam as letras do alfabeto do português. Agora, olha que coisa interessante. Vou dar um exemplo aqui que vai fazer a gente entender claramente isso. Se tem, por exemplo, o presidente de um país, vamos supor que tem um país aí que está ajudando o Brasil em alguma coisa, ele está beneficiando muito o Brasil e a gente fez um evento aqui no Brasil para falar sobre essa ajuda que está chegando desse país. E a gente convida esse presidente para vir no Brasil e falar um pouco sobre essa ajuda que ele está dando. A gente fica muito feliz com esse presidente, né? Porque ele está ajudando a gente. Mas aí vamos supor que o presidente não possa vir por algum motivo. Ele manda um Representante dele. representante dele. A sua datilologia, nas suas mãos, é como se ela fosse um representante das palavras. Elas não são as palavras, as letras. Da mesma forma que aquele representante, embora ele represente o presidente, ele não é o presidente. A gente queria o presidente. Seria tão bom ele, porque foi ele que teve a iniciativa de ajudar. Essa comparação para mostrar o quê? As configurações de mão, elas representam as letras. Mas, para a pessoa surda, o que é mais claro? O que é mais óbvio? As suas configurações de mão ou a letra em si? A configuração de mão. Porque Não, não vai estar na maneira como ele vai ver? não, Não. não. Mas eu achei que era porque ele vai estar visualizando a minha mão. Só que quando, olha só, olha, eu vou raciocinar com você, vai com calma. Quando ele vê, faz a letra A com a sua mão aí. Quando o surdo vê a sua mão assim, a Hum, mente dele leva para a letra A, correto? sim, A mente dele leva para a letra A, que é aquele desenho assim, vai para sim. cima, desce e corta. Se Uhum. você mostra direto para ele a letra A, é menos trabalho para ele. Entendi. Ele não precisa ir para sua mão para decodificar para a letra A. Você mostra a letra A diretamente. Entendi. Tá, mas aí ao soletrar, digamos, não apenas um nome, no caso, né? Caso Lídia, soletrar, visualizando a minha mão não é mais fácil para ele entender? Não, Não? não. Ele Hum, ver as palavras é menos trabalhoso, entendi. porque ele vai ter que lembrar o que que a sua mão significa. Ele Então, vai no caso, a legenda para o surdo é melhor, então. com certeza. Tá aí uma novidade. Eu achei que muitos surdos nem gostassem da legenda. Não, os surdos eles estão se apropriando do português cada vez mais, Lídia. É? Cada vez mais. Conversam pelo WhatsApp uns com os outros, fazem chamadas de vídeo também. Mas o português para os surdos está cada vez mais presente na vida deles. Eu acho Então, que os surdos que eu tive contato, alguns deles não gostavam realmente da legenda, não conseguiam acompanhar, seja pela rapidez da legenda, nesses vídeos que tem legenda embaixo, sabe? eu entendi. Sabe É, cinema? Cinema com legenda? aham.
sabe? Eu sei que alguns surdos comentam que às vezes não conseguem acompanhar a É, rapidez da legenda na tela. só que aí já é um outro assunto. Uhum, Aí está tratando de um filme com legenda, onde as legendas são o que as pessoas estão conversando. É uma coisa uhum, um pouco diferente. Mas quando é, por exemplo, uma palavra que você vai trazer, uma palavra, o nome de alguma palavra apenas, ou uma sequência de sim, poucas palavras você coloca, uhum. melhor é a legenda do que a sua mão. Ah, muito bom esse lado aí que eu não tinha pensado. É. Imagina uma pessoa surda que é estudante. E aí, numa tradução de um vídeo, os nomes de pessoas importantes ou de conceitos importantes que ela vai precisar nos estudos dela, Lídia, se aparecer ali a legenda, para ela é muito mais prático. Vamos supor que ela precise escrever e pesquisar na internet sobre alguma palavra, algum conceito. Se Uhum. você para ela na mão, ela vai ter que passar a sua mão ali devagarzinho para ir teclando no teclado ali, para poder pesquisar. É mais complicado. Interessante realmente esse ponto, e faz sentido. Ou seja, é uma questão que a gente trata lá no curso de tradução e interpretação, que aparentemente parece ser um assunto simples, mas quando a gente começa a analisar, a gente vai abrindo a mente. Por quê? Porque nosso propósito é fazer a gente pensar como o surdo pensa, mesmo quando você conversa com ele, quanto quando você for fazer uma tradução ou uma interpretação. Então, a nossa seriedade é muito grande nesse sentido, sabe, Lídia? Em trazer para vocês o que é de mais atual e melhor para a pessoa surda. Interessante, muito obrigada. Eu não tinha, sabe, eu nunca tinha me tocado. Pela praticidade, eu já dizia, fazer na mão. Achando que a mão, no caso, captaria mais a atenção dele. Mas não tinha pensado no trabalho mental que ele teria que transformar isso. É, é mais prático a legenda. Mas é isso, Lídia. Olha, eu quero agradecer você por ter entrado aqui para a gente ter essa conversa maravilhosa. Novamente, te parabenizar por estar devorando o nosso treinamento. E isso está fazendo efeito em você. Estou muito feliz. Podemos Obrigada também. novas conversas aqui. A gente está toda segunda, quarta e sexta, às 19h30. Certo. Podendo acompanhar, estarei. Lídia, um forte abraço. Até mais, Abraço gente. também. Lembranças da Flávia, ao Gustavinho. Certeza. Tchau. Tá certo, tchau.